Upcast, only propósito. Fala galera, beleza? Estamos começando mais um Upcast e estamos aqui com os meus amigos, parceiros de ministério. Hoje o nosso Upcast é com o Ministério da UJUBRE. Você com certeza conhece esse ministério internacional, que está um bom tempo aí rodando. E eu tô com duas pessoas maravilhosas. Eu vou deixar eles se apresentarem para vocês, para eles perderem o medo da câmera, tá bom? Então fiquem à vontade, um de cada vez. Se apresentem para a câmera. Começar os mais velhos primeiro, por favor. Legal. Bom, boa noite, galera. Eu sou o Vinícius, tá? Sou membro na Igreja Batista Regular em São Mateus. São Mateus, Vini. São Mateus, Zona Leste. Já tem aí umas décadas aí de caminhada lá em São Mateus. E estou envolvido com o Ministério da UJUBRE já há bastante tempo também. Participando inicialmente e depois de um tempo integrando a liderança da UJUBRE por um período de tempo à frente do ministério, e é isso aí. Vai ter uma bênção bater esse papo com vocês. Quantos anos de ministério você já está na UJUBRE, Vini? Eu entrei na UJUBRE em 2011 para compor a liderança aí. Então estamos indo aí para 13 anos, quase 14. Fora que você já participava antes também. Sim, participei do primeiro acampamento da UJUBRE. Foi o ano que você nasceu, né? Foi em 2004. Eu sou de 03, eu tava lá, bebezinho, tinha feito um ano mais ou menos, tava lá no acampamento, mas... Pra você ver, eu fui participar de um acampamento e anos depois a gente se encontra no ministério. Ele também estava lá, a gente não se conhecia, obviamente. Legal. Mas é isso aí, né? São coisas que Deus prepara para nós. 20 anos participando desse ministério. Sim. 20 anos. Isso aí. Legal. E agora esse jovem rapaz vai se apresentar para vocês. Bom, é um prazer estar aqui, meu nome é Renan. Algumas pessoas vão conhecer o meu irmão, né? Pastor Ricardinho, vamos chamar assim, né? Porque é difícil chamar de Pastor Ricardo. Mas eu sou membro lá na Igreja Batista Esperança em Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo. E meu primeiro envolvimento com a UJUBRE foi, tirando o primeiro acampamento UJUBRE, que eu não lembro de nada, né? Literalmente, mas foi em 2019, quando eu fui pro meu primeiro acampamento da UJUBRE, que aí eu tive meu primeiro contato, já sabia o que era, mas não tinha idade para participar, então na primeira oportunidade eu tava lá participando, 2019. E aí, quando chegou a pandemia, mais ou menos, que a gente começou a fazer live pra tudo, basicamente, né? Porque nada podia ser presencial. Então, foi quando eu comecei a participar mais ativamente ali, a servir mais, ajudando nessas partes de transmissão dos eventos e tudo mais. E aí eu fui me enfiando assim, começando a participar e tudo mais, até... Começou nos bastidores, né? Até chegar aqui. Frente das câmeras. Nossa, quantos anos você tinha quando você começou a se envolver em 2019? 19? Eu tava com 16. Ah, por isso que você falou que não tinha idade. Então você é um jovem rapaz. Sou um jovem. Com 20 agora. O tempo não foi bom, né, filho? Não foi. Justo. Não foi. Faz parte. Não foi. Você nem vou perguntar. Brincadeira. Legal. Vamos lá. E quais são os projetos da UJUBRE? Esse tempo que vocês estão na frente, vocês estão trabalhando juntos, né? Juntos, na diretoria, vocês estão há quanto tempo já? Desde 21, acho. Desde 21. 3 aninhos aí, pelo menos. E quais foram os desafios e quais foram os projetos que vocês enfrentaram nesses últimos 3 anos? O primeiro desafio foi a pandemia, né? Aí o Renan pode falar bem aí a respeito disso. Mas a gente teve que basicamente se reinventar, né? Porque todos os eventos da UJUBRE sempre foram presenciais, né? Então a gente teve que fazer uma série de adaptações, né? Por exemplo, desde 2010, a gente tem o nosso Fome de Bola, torneio de futsal. Como que a gente faz um torneio agora que não vai ser presencial? Aí teve, né? Surgiu essa ideia, não lembro exatamente de quem, de fazer uma competição de videogame online, com as igrejas podendo inscrever as equipes. E aí o trabalho do Renan foi fundamental para fazer isso acontecer, né? E a gente conseguiu
conseguiu, né, adaptar e manter ali uma agenda de programações. Nos nossos eventos também de futebol, nós arrecadamos alimentos para abençoar a missão Acrer já há bastante tempo. E agora, como que a gente faz para... Né, já que a gente não pode se encontrar. Aí a saída foi uma vaquinha virtual, também impulsionada pelo torneio de videogame e algumas outras lives que foram feitas ao longo do ano para impulsionar aquela vaquinha virtual, contar com outros ministérios parceiros também, Andes, Cybres, e a gente conseguiu também dar essa assistência ali para a missão Acrer. Então foi um momento ali que a gente teve que se reinventar para não se distanciar demais do jovem, né? Nesses últimos 3 anos, então, vocês passaram pelo processo da pandemia, né? O pós-pandemia, e agora estão caminhando de novo nesse novo mundo, né? Porque tudo mudou. Como é que tá sendo isso para vocês como missão, assim, da Aljubri? Sair de um processo difícil, caminhar pós-processo e agora se reinventar, né? Porque literalmente a gente tá se reinventando. Eu acho que o importante desse processo que teve pandemia, pós-pandemia e hoje, né? Acho que foi justamente a gente ter conseguido manter a galera junta na pandemia. Porque o processo de recuperação, de vamos retomar com as atividades, vamos retomar com tudo, foi muito mais fácil, vamos dizer assim, quando a gente tem ali a galera apoiando, todo mundo já junto, do que se a gente estivesse começando mesmo que se nesse processo a gente tivesse perdido muita gente, assim, da frequência das atividades, do apoio. Então acho que o importante, o legal, que ajudou muito a gente foi ter conseguido manter todo mundo junto para seguir firme, assim, nesse novo caminhar, até porque depois que veio a pandemia, tudo, você falou, tem que se reinventar. Então, mais trabalho, vamos dizer assim, com mídia social, rede social, é algo que a gente tem que desenvolver, é fundamental nos dias de hoje, porque a informação é muito fácil ter acesso à informação. Então, a pessoa que vai entrar no Instagram, ela pode ver 1000 coisas, mas que a gente possa estar lá no meio, que ela possa ver a gente também lá. Porque no meio dessas 1000 coisas, não sei quanto conteúdo cristão ela vai ver lá. Então que a gente possa ser uma porcentagem disso e que a gente possa ser relevante nisso também. Mas acho que o caminho, assim, para se reinventar ainda é demorado, né? É um processo complicado também, porque às vezes a gente vai tentar alguma coisa que não vai dar certo, vai tentar outra que não vai dar certo, e aí até que encontra um caminho que fluiu. Então a gente tá nesse processo ainda de se encontrando, vamos dizer assim, no pós-pandemia, pra gente se reinventar e, né, continuar crescendo. Que não só crescer em número, mas em crescer em relação a ser bênção também na vida das pessoas. Amém. E produzir mais na vida das pessoas. Amém. Legal. Nesse contexto aí de mídias sociais, é um ponto que até então a Aljubri não tinha explorado tanto, né? E aí com a chegada do Renan, e essa galera mais jovem, vamos dizer assim, né? Se é que eu posso me considerar jovem, né? Então, com essa chegada deles, a gente conseguiu somar forças. É uma galera que né, enfim, super atenta aí a como fazer a coisa acontecer, impulsionar as publicações, produzir conteúdo, para estar onde o jovem está. Os nossos jovens também estão nas mídias sociais e é uma ferramenta que a gente tem para manter a comunicação, para divulgar as nossas programações e andar pertinho deles. Uma das coisas que a gente tem até falado muito no nosso ministério é que é um desafio você fazer material para um público mais jovem, né? Porque eles pensam diferente, né? Eles fazem as coisas diferentes, eles sonham diferente. Então é desafiador. A gente passou coisas que eles não passaram. Então eu lembro que na minha adolescência, nosso lazer era ir para a igreja no sábado à tarde para brincar de corrida bíblica, né? Porque era o que a gente tinha para fazer, né? E tudo mudou. A geração de vocês é muito diferente da nossa. Então realmente existe um gap para a gente aprender a lidar com isso. Não é algo simples, e talvez não seja também simples, né? Até mesmo deles entenderem um pouco da nossa visão de como era, né? Você chegou a pegar uma fita cassete na mão? Sim. A voltar o filme da fita cassete? A voltar não. Mas eu ainda tenho um ladinho meio
não me entendam mal, mas um ladinho meio velho ainda em mim. Retrô, isso, uma melhor palavra, né? Retrô, isso. Eu ainda tenho esse lado porque, pô, na minha convivência com o meu irmão, por exemplo, a gente é fissurado, assim, em jogo retrô, por exemplo. Então a gente prefere jogar um jogo atual e jogar um jogo retrô, a gente prefere 1000 vezes jogar um jogo retrô. Então eu ainda tenho negócio ali de ter o DVD, de ter a fita, eu ainda tenho esse negócio. Mas ainda assim, né? Tem algumas coisas que ainda não. Resumindo todo esse papo, o seu irmão é retrô. Meu irmão é, pô. Entendi. Era isso que a gente queria chegar nesse ponto. Legal. Vini, pra você, como é que tá sendo esse processo? Porque você vem de uma toada, pega a pandemia, e que era todo um ritmo, agora é um outro ritmo totalmente diferente, do antes e do depois. Como é que tá sendo essa... você tá aprendendo a readaptar programações, talvez? Como a galera começa a ver, por exemplo, eu lembro que quando a gente foi para os cultos da igreja, começou a voltar, não foi assim, no outro domingo tava cheio, né? Uma parte foi, muita gente não foi algo muito processo. Como é que tá sendo para vocês um ministério que funcionou durante muito tempo, essa readequação que todo mundo teve que passar, né? As empresas, a vida, mas como é que tá sendo isso para vocês como Jubre? Legal. Assim, eu vejo que foi muito natural esse retorno, né? Uma, porque a gente conseguiu manter ali a nossa agenda bastante ativa, e outra, eu acredito que a própria pandemia fez as pessoas enxergarem a importância do presencial, né? Quantos relatos a gente não ouve de pessoas que ficaram, assim, semanas, meses até sem ver seus familiares, às vezes os pais mais idosos, alguém chegava no portão e só falava ali à distância. Então, acho que de certa forma a galera tava muito animada, assim, ansiosa, assim, aguardando esse retorno. Então, quando a gente retomou mesmo os encontros presenciais, pelo menos olhando assim para o público que a gente conseguiu trazer para o presencial, não ficou devendo para o público que nós tínhamos antes da pandemia. Então, nesse sentido, foi tranquilo assim o retorno. O que eu acho mais desafiador é você manter isso ao longo do tempo, né? Porque daqui a pouco eles vão se acostumando, poxa, o Jubre de novo, é o mesmo formato, às vezes até as mesmas pessoas. Como que você vai manter essa galera engajada, entendendo a importância do ministério, né? Porque o Jubre, ela não tem a intenção de realizar um evento, buscar atrativos para satisfazer o jovem, fazer malabarismo, contorcionismo para atrair a atenção do jovem. É claro que a gente tem que usar a nossa criatividade muitas vezes, buscar elementos que vão complementar, vamos dizer assim, a programação, mas são complementos, né? O foco central sempre tem que ser glorificar a Deus. Amém. Através da palavra, da música, do tempo de comunhão, de tudo que vai acontecer, esse tem que ser o alvo. Aí é claro que você vai preenchendo ali os arredores, mas isso não pode roubar a cena, né, daquilo que é principal. É algo que eu aprendi caminhando com o Jubre ao longo dos anos, né? Nem sempre a gente acertou. Algumas vezes eu reconheço hoje, olhando para trás, que em alguns momentos a gente cometeu alguns erros ali, mas serviu pro meu amadurecimento, pro amadurecimento do ministério em si, e hoje a gente procura levar isso também para essa nova liderança que está surgindo, que vai levar o ministério adiante, para que tenhamos sempre isso em mente, né? Nunca um elemento ali que seria só um tempero pode ser o destaque principal, né? Sempre o nosso objetivo tem que ser glorificar a Deus. E aí, como a gente vai fazer isso? Aí tem N possibilidades, tem a individualidade de cada um, tem as habilidades que Deus deu para cada um, e a gente vai somando, né? Para agradar o Pai, né? Isso que a gente deseja. Amém. Falando de Jubre ainda,
qual que é a missão, visão e valores de vocês, assim, se a gente fosse descrever o Júbilo na mesa, assim, como é que vocês iam descrever vocês, a equipe de vocês, os valores em si? Acho que a gente pode resumir, pelo menos a missão, a gente, assim, entrando num contexto, né? A gente não quer que a Aljube seja algo fora da sua igreja, por exemplo. A gente tá lá para servir os jovens das igrejas, então a gente é uma extensão da sua igreja. A gente não tá lá para substituir a sua igreja, falar, você não vai pro culto de jovens da sua igreja porque a gente tem um culto de jovens nosso que é do movimento. Mas não, é uma coisa totalmente separada. A gente não quer a gente quer justamente que você vá no seu culto de jovens, que você seja ativo na sua igreja e que você, vindo na nossa atividade, tenha comunhão com N igrejas, que a gente vai estar lá em várias pessoas, várias igrejas, e esse é o nosso objetivo, né? Trazer os jovens das igrejas num momento diferente do que elas têm lá, mas que ela tenha comunhão. Acho que a palavra-chave pra gente, assim, seria comunhão. Legal. Porque, querendo ou não, muitas vezes as igrejas, elas vivem, às vezes, a vida delas lá como igreja e pronto. Ela não tem, às vezes, relacionamento com outra igreja, assim, entre os jovens ou entre os pastores, enfim, acontece. E a gente tá lá justamente para oferecer isso, porque é bom saber que tem N igrejas, pelo menos aqui no nosso contexto, em São Paulo, que tem a mesma fé, tem a mesma visão, os mesmos valores, os mesmos fundamentos e que caminham juntos, né, nessas ideias e que elas estão lá para se oferecer como suporte. Às vezes você encontra uma amizade nesse contexto, às vezes um relacionamento também, que já aconteceu muito, de gente que conheceu no acampamento, que casou. Então, é isso que, vamos dizer assim, é a ideia que a gente pretende fazer, como a gente já fez em todos os outros anos, que é proporcionar isso pra galera, né? Esse momento de comunhão, esse momento de união mesmo, de entender que ela não vive sozinha ali, Amém. Né, de uma da igreja dela. Tem uma galera que pode servir como apoio, Amém. Suporte. Isso, assim, a gente sempre foi, vamos dizer assim, a ideia, né? Eu acho que, resumir, vamos dizer assim, valores, acho que se a gente for tirar o foco do que é a palavra de Deus e que é Jesus na nossa vida, não só como cristão, mas como movimento, a gente já tá fugindo totalmente dos valores. Então, a gente sempre frisa muito bem lá que a gente sempre, quando vai dar os avisos lá, a gente coloca lá nossa missão, valores e tal, a gente sempre fala, ó, gente, se em algum momento a gente não for bíblico, por favor, vocês têm total liberdade de chegar até a gente e falar, ó, não concordei com isso, acho que isso vai contra as escrituras e tudo mais. A gente deixa essa total liberdade pra galera, porque é algo que muitas vezes a gente faz sem saber, a gente faz porque às vezes acha legal, ou então acha interessante, vai ser atrativo, só que muitas vezes a gente não enxerga que não é bíblico. E se em algum momento a gente fugir disso, a gente já tá errado. Então a gente tenta seguir ali, nossos valores são totalmente fixados na Bíblia, e essa é a nossa ideia e temos que manter isso. Acho que é algo que é inegociável, né? Amém. Sim. Ao longo dos anos, já aconteceu de repente recebermos críticas, né? E assim, quem está envolvido com o ministério vai receber críticas. Natural. Sempre que você se dispõe a fazer algo, você corre o risco de ser criticado. Exatamente. Mas as críticas, normalmente elas giram em torno de algum costume, alguma questão mesmo de divergência de opinião, né? Seja por questões de falar de música, né? Bateria ou não bateria, né? Sim, costumes. É algo que hoje, no nosso movimento batista regular, a gente percebe que nós já temos uma maturidade diferente em relação a isso, mas há 20 anos atrás, falar de bateria, meu amigo, falar de uma guitarra no encontro regional, era algo que polemizava muito. Então, assim, graças a Deus, nunca tivemos nenhuma polêmica, assim, a respeito de algo que era contra as escrituras, é algo que a gente realmente preza, né? União é a palavra-chave, leva o nome do ministério, né? O ministério existe para unir as juventudes batistas regulares, e a Ojubre quer ser uma ferramenta para os jovens, para as igrejas. Nosso intuito é servir as igrejas locais do nosso movimento, né? A partir do momento que tiver qualquer outra
outra consequência disso, se a gente entender que o aljubre não está servindo ou está atrapalhando, aí não tem razão para o aljubre ser e existir, né? A ideia é justamente apoiar como ferramenta para capacitar o jovem, para que ele desenvolva a comunhão dele com outras igrejas, né? Como é gostoso você chegar num acampamento, e a UP realiza acampamentos, né? Como é gostoso você chegar lá e ver que tem outros jovens que enfrentam os mesmos dilemas, os mesmos desafios, mas que você não está sozinho, você não é um ET, o seu irmão ali também sofre pressões na faculdade e troca-se experiências, como que você lida com essa situação, e né, acaba ajudando ali no desenvolvimento, encorajando um ao outro, e é mais ou menos por aí. Bem. Vocês falaram que o forte de vocês, o objetivo principal é comunhão e união, certo? Sim. Para honrar, para glorificar a Deus e louvado seja Deus por isso. Então vocês devem ter alguns casos de sucesso, de casamento, de amizades. Conta um pouquinho disso pra gente, são 20 anos de história, né? Tem alguns casos que vocês lembram, assim, de gente que se conheceu no acampamento, no evento, casou, amigos, né? Que vocês lembram? Então, assim, o que assim, tá no meu radar, assim, que é mais recente, eu posso falar do Luizinho e da Carol. Sim. Eles se conheceram no acampamento, se não me engano, hoje eles estão casados. Legal. Não é o contexto, né? Mas assim, se a gente voltar um pouquinho no contexto daqui da Zona Sul, do acampamento Transformers. Anteriores, né? A gente voltar até no acampamento Transformers, que eu participei também, o meu irmão conheceu a Maria Clara no acampamento Transformers, teve a oportunidade de conhecer ela melhor no acampamento Transformers, então o acampamento ele é maravilhoso. Temos outros cases de sucesso aí nas gestões anteriores, né? Aí vamos lá. O Rafão lá da minha igreja é a Daniela e Bruno, filha do pastor Gilberto Bruno, se conheceram em um acampamento. Teve uma ajudinha também, né? A Luciana deu uma ajudinha na hora lá dos recadinhos do coração. Legal. Tem o Fábio também, o irmão lá da igreja em Praia, Baixa Regular em Praia Grande também, reencontrou depois de muitos anos uma pessoa que, né, eles na juventude eles tiveram algum contato, anos depois se reencontraram no acampamento, e a partir dali retomaram a amizade, se casaram. O pastor Lucas, ele era do Horto, se eu não me engano, hoje ele está em Itapecerica, da Serra. Conheceu a Débora também no acampamento. Aí tem o Fio também, que hoje está lá em Adonai. Tá, verdade, né? verdade. Que conheceu a amada dele ali no acampamento da Aljubre também. Então temos alguns casos aí que deram certo. É claro que assim, né? O objetivo primário não é esse, né? Mas Deus tem seus arranjos, seus propósitos e às vezes dá certo. Amém, que bênção, que legal ouvir isso. É uma bênção, né? É um momento que eles podem desfrutar de comunhão, conhecerem outras pessoas. Sim. E a gente tem visto isso bastante pra honra e pra glória do nosso Deus, né? Exato. Deixa eu complementar, por favor, a respeito disso, né? Fica à vontade. Sim, um cristão, onde ele vai procurar uma esposa? Não é no shopping, não é na academia. Não deveria ser. Não deveria ser. Ele vai procurar onde? Às vezes na própria igreja, no ministério, congregando, no acampamento para crentes, porque ali você já tem meio caminho andado, né? São pessoas que têm um mesmo objetivo, que servem a um mesmo Deus. Aí é questão de ver ali se vai ter a química, né? Se eles vão, de fato, ter outros pontos em comum e o interesse de fato. Mas você tem que procurar um servo do Senhor onde os servos do Senhor estão, né? Então, nesses encontros, isso acaba sendo bastante propício. Legal, esse é um assunto muito legal de falar, porque eu tenho falado um pouco sobre isso com a galera, e eu falo assim, lugar de crente conhecer crente é no ambiente cristão, né? E tem uma história que a galera quer conhecer outras pessoas em ambientes que não são cristãos. E eu não tenho nada contra no sentido de você encontrar um cristão. Que bênção que existe um cristão nesses ambientes, né? Mas é mais difícil. Não é algo tão simples, né? Não é algo tão fácil. Então é um ambiente muito propício para você encontrar alguém que serve a Jesus nos locais em que servem a Jesus ali, né? Então, de fato, super concordo com vocês. E que saia muito
muitos cases de sucesso ainda, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Falando... O amém aqui foi forte, sim. Foi forte? Amém. Porque tá chegando as Lucias. Legal. Me fala um pouquinho dos últimos eventos de vocês, as programações que vocês vão ter esse ano, como é que vocês estão... Porque com certeza é um projeto, né? Desde o final do ano passado vocês estão fazendo, para já engatar no próximo ano, 2024, com certeza 2025 você já sonha com alguma coisa, né? Nossa, mas já sonha com 2025, nem chegou. O ministério tem a longo prazo, tá, gente? Então, pode ter certeza que eles já almejam muitas coisas dos projetos deles, né? E, então, me fale um pouquinho sobre como é que tá os projetos de vocês. Bom, esse ano a gente já fez, vamos dizer assim, de autoria, né? Porque no começo do ano a gente tem lá o Andy no Parque, que a gente vai lá e participa um pouquinho, assim. Vai de carona. A gente aproveita, mas nosso mesmo a gente teve no começo do ano, março, o culto anual, que é assim, como se fosse o culto de abertura mesmo, e a gente fez lá na Igreja Batista em Tucuruvi, que é a primeira Igreja Batista em São Paulo. Então a gente teve a oportunidade de estar lá junto com o pastor Eduardo, e a gente teve um momento muito bom lá. O pastor Nelson nos trouxe a palavra. Em julho temos o congresso, vai ser no último final de semana, quinta, sexta e sábado. Inclusive o pastor Alex, ano passado, foi um dos nossos preletores no congresso, foi uma bênção. Vamos me convidar mais, mas tá tudo certo. Tem que dar um tempo pro pessoal não enjoar, pastor, é estratégia. Justo. Em outubro nós temos o encontro regional. Outubro, né? Setembro, tô trocando os meses já, mas setembro nós temos... E eu que sou velho, né? Falar que eu puxei meu pai, né? Pega depois em casa, hein? Meu irmão falou também aqui da outra vez que puxou o pai. Eu acho que a cabeça do meu pai vai ficando bem cheia já, da gente falando que puxou ele já, então. Oh, meu Deus. Mas em setembro nós temos um encontro regional, que vai ser... Nós fazemos na Zona Leste, Oeste, Sul, Norte, e aí puxamos também pro ABCD, né, que a gente pega Diadema ali também. E em novembro, nosso acampamento, que ano passado o pastor Davi foi nosso preletor também, foi uma bênção, um momento muito bom. Bom, assim, de atividades que a gente tem ao longo do ano são essas, e a gente sempre mantém o mesmo padrãozinho, assim, em torno de data para todas elas, então a gente não foge muito pro 2025. No caso 2025 a gente pode ter algumas alterações, aí vai de conversa, de planejamento também, mas nada de data, né, vamos dizer assim, sim de como vai ser a atividade. Então, e sim, ó, 2025 já, na cabeça pelo menos, ele já roda na nossa cabeça, né? Literalmente, tem coisa que a gente já pensa, né, a gente fez esse ano, mas fica pro ano que vem, já começa a rodar assim mesmo. Sim. E eu sei que tem coisas rolando aí, né, nos bastidores que estão acontecendo, transições, a gente tem conversado um pouco. Você talvez não saiba, mas a gente conversa muito entre nós. O Up, junto com o Jubre, Vinícius, Renan, a gente sempre está em contato, principalmente para as programações não encavalarem, seria essa palavra, né? Sim. Para a gente ser bênção em ambos os ambientes. E eu tenho certeza que vocês querem falar um pouquinho sobre isso agora, né? Sobre esse processo de transição. Como é que tá isso para vocês, né? Primeiro, para quem vai aprender, né? Então é difícil. E também para quem tá ensinando, que também não é algo simples, né? Passar tudo que você aprendeu. Como é que tá sendo isso para você, Vini? Ensinar o Renan, né? E assim vice-versa, esse aprendizado mútuo. Não, legal. De fato, eu já dei entrada no INSS. Alguns colegas aí contemporâneos, né? A Samara, o Rafael. A aposentadoria dele saiu mais rápido que a minha. Oh, meu Deus. Enfim, teve um problema de documentação ali, mas que a gente já tá resolvendo. Brincadeiras à parte, mas eu percebi, e não é de hoje, já antes da pandemia até, eu já percebi a necessidade de dar um novo fôlego, um novo gás, né? Dar uma renovada assim na diretoria, para contar com pessoas que tivessem mais facilidade de compreender como o jovem pensa hoje, usar mais as mídias sociais. Então eu percebia que já naturalmente essa necessidade, e já comecei a orar a respeito disso desde então. E aí,
nesse meio tempo, algumas pessoas entraram na Aljubre e eu observando, né? Será que é esse aí o meu substituto? E aí não foi duradouro, você, né? Saiu do ministério por alguma razão. Sim, e eu sim. continuei orando, aguardando, né? Até o momento que Deus preparou a chegada do Renan. Ele não sabia, mas ele já estava sendo observado, não só por mim, né? Mas pela diretoria, de um modo geral, da Aljubre. Então a gente enxergou essa necessidade, né? E aí, de fato, a ideia não é entregar o bastão, te vira. A ideia é justamente ter um tempo juntos, né? Então já são 3 anos que a gente tem trabalhado juntos, e esse ano o Renan estando mais à frente, tomando as decisões. Então ele está bem confortável para tomar as decisões. E assim, não está confortável, é uma decisão um pouco mais complexa. Chama a equipe, a gente faz uma reunião e a gente delibera em conjunto ali uma decisão mais importante ou que tem um impacto maior. Mas o Renan já está tocando, já está preparado, né? Tem uma questão que eu vejo muito importante também, que é o envolvimento que o Renan sempre teve com a igreja dele. Amém. Quando Amém. A gente se conheceu ali, né? Ele, com seus 16 anos, super ativo na igreja, ajudando na música, no som, na mídia, nas redes sociais. Pastor Ricardo não concorda do moço aqui, viu? Então, assim, esse compromisso dele com a igreja local, que é fundamental e é primário, isso tem que existir, né? Não faz sentido alguém servir dentro da Aljubre e não servir na sua igreja local. É verdade. Então esse foi um ponto que a gente observou. Aí a própria questão da participação ativa dele, o interesse, compromisso para participar das reuniões, né? Tem muito planejamento até chegar a data da realização de uma programação. Então a gente foi observando e ele, né? Glórias a Deus por isso, mas ele reuniu as características necessárias e foi natural, de certa forma, porque no momento que eu cheguei pro Renan e fiz o convite, revelei para ele que ele já estava sendo observado, que eu já estava orando nisso já há bastante tempo, eu acredito que não teve dúvida, mas aí você pode falar melhor que eu. Foi tipo Elias e Eliseu, né? Bom, pra mim, acho que realmente foi tudo muito natural, porque eu não sabia, então eu tava indo, você quer participar da reunião aqui, tá, participa do grupo aqui e tal. Eu falei, não, tá bom, tá beleza, tô aqui mesmo, tô pra servir, vambora. Foi indo, aí me dá um espacinho um pouco mais aqui, me dá um espacinho um pouco mais aqui, foi caminhando de uma forma muito natural. E eu, assim, diversas vezes a gente, às vezes, sai de uma reunião, aí ele me manda mensagem e fala, ó, tá vendo, pegou isso aqui é muito importante, às vezes pra desenvolver isso, às vezes isso aqui você pode deixar passar pra não arranjar um conflito, mas isso aqui, fala. Então a gente tem muito esse diálogo dele dando dicas mesmo de como agir, às vezes, em algumas determinadas situações, e às vezes pegar um sinalzinho que não é tão claro e falar, ó, presta atenção naquilo ali. Então, isso, pelo menos entre a gente, foi muito tranquilo e foi muito natural, e a gente tem uma amizade que foi desenvolvida nesses 3 anos, relacionamento entre famílias também, que é muito bom. Vou falar que meu pai era família, participava da Aljubre, ele era líder de Vini, e aí agora o Vini virou meu líder, a gente tá nessa troca assim, Você vai ser líder do meu filho, talvez, né? Amém, profetiza. Então a gente assim, desenvolveu uma amizade muito boa. Amém. Foi boa para o nosso, vamos dizer assim, relacionamento dentro da Aljubre, e nesse processo que está sendo muito tranquilo. Então, e para o crescimento, porque eu aprendo muito com ele também. Amém. É natural, é uma troca. Então quando ele chegou e falou, eu fiquei tipo, ainda parar. Tudo bem. Tipo, não foi algo que foi, meu Deus, e agora? O que eu faço? Era algo que eu, assim, rolava na minha cabeça, mas vamos dizer assim, que era uma ideia que eu já colocava, mas não que eu sabia mesmo se ia acontecer, mas acabou que, assim, deu tudo certo, Deus criou um caminho assim, para que isso acontecesse. E
Vambora, né? Pegar o Daqui pra frente, Deus proverá, né? Amém. E assim, importante mencionar que junto com a chegada do Renan, também outras pessoas vieram para dar um fôlego, né? Amém. A própria Miriam também, que foi também uma pessoa que a Samara já foi lapidando ali, mais de perto, né? Então, outras pessoas vieram juntos também, né? Então, o Renan não tá sozinho nessa, tem outras pessoas também sendo, né, preparadas para... Amém. A gente não é nada sem a equipe, né? Eu sempre costumo dizer que se a gente faz alguma coisa é porque tem pessoas totalmente capacitadas nos ajudando a caminhar, né? E louvado seja Deus por isso. Amém. E que bênção, que bênção. Mas me conta um pouquinho, filho. Você é novo. Você é novo, né? 20. Ah, você é novo. Aqui às vezes eu faço brincadeira. Você é novo. Como é que tá? Eu sei que você tá no processo de aprendizado, então tudo pra você também é um pouco novo de lidar, de liderar. Mas como é que você tá almejando o futuro aí, ao Júbilo daqui 5 anos? Com certeza você tem novos sonhos, novos projetos, novas idealizações. Como é que tá brilhando isso no seu coração? Não precisa soltar nenhum spoiler, tá, gente? Mas é mais perguntando mesmo o que ele almeja pro futuro como líder, né? Cara, na minha cabeça já rola muita ideia, assim, de mudança de formato de alguma atividade, ou atividade nova, ou alguma que a gente possa substituir, enfim, ideia vai ter de monte, né? Se vai acontecer ou não, aí a gente, né, vai desenrolando aí com o tempo, a gente vai orando e vendo o que Deus nos mostra em relação às atividades. Mas, assim, o que eu imagino para daqui 5 anos é uma unidade muito mais fortificada, muito mais forte em relação a grupo, né? Ter um grupo muito mais sólido, mais unido e que, assim, maior do que a gente já tem hoje, porque o que tem hoje já é uma bênção, já é maravilhoso, mas querendo ou não, a gente almeja alcançar mais pessoas, almeja alcançar mais grupo de jovens, e que isso é bom também para ter um ministério mais forte, e também é bom para as juventudes, mais juventudes ainda que elas possam se relacionar. Sim. Então, acho que de objetivo principal mesmo, essa é a ideia, né? Vamos dizer assim. E aí, nessas outras atividades, outras coisas, aí a gente vai fortalecendo mais na cabeça, colocando no papel, vendo se rola, se não rola. Então, assim, a cabeça já tá a milhão. Já até me mandei pra mim uma vez, falei, nossa, a gente podia fazer isso aqui. Mas calma, que estamos chegando aí. Isso aí, era esse fôlego que eu tava precisando. Tá? Amém. Já não tenho mais tantas ideias. Não, normal. A gente não tem, né? Eles são outra geração, né? Sim. Outro povo. E graças a Deus por isso. Sim. E vai se renovando pra glória de Jesus. Algo que tem me ajudado muito é que, como meu pai participou dos primórdios da UJUB, ele tava lá. Ele participou, acho que a primeira reunião que teve para idealizar o projeto, meu pai tava lá. O primeiro acampamento do meu pai foi o preletor. Então, a bagagem que ele traz de UJUB é muito importante para mim, porque a gente já sentou diversas vezes para conversar. E aí ele falou, ministério de jovens é assim, pode ser assim. Então, ele vai me dando algumas dicas, e é importante porque às vezes sai numa conversa natural. Então, alguém senta, conversa e fala, você pensou em fazer uma atividade assim? Aí ele mesmo traz ideia, e aí, às vezes até pro próprio fama de bola, que a gente teve uma mudança assim em algumas regras, tal. Aí a gente sentou, eu, Vini e meu pai, às vezes pra conversar, pra justamente falar o que pode ser legal. Então essa bagagem, vamos colocar assim, mais experiente, é muito importante. Às vezes não adianta a gente trazer gente nova, gente com fôlego, com vontade, mas que ignora o que foi feito, ou que deve se preocupar em algumas coisas e chuta um balde e vai embora. Então, acho que é muito importante trazer o equilíbrio também. Amém. Nas ideias também, no que fazer, no que ponderar, no que deve se preocupar, o que não. Então, acho que isso é muito importante. É algo que eu tenho aprendido, assim, diretamente do meu pai, e aí convivendo com o Vini também, porque, fala 20 anos convivendo no ministério, aprendeu, né? Amém. Aprendeu bastante. Alguma coisa, né? Eu sou novato nisso, né? Sim.
E assim, e a gente sempre se apoiou no aconselhamento pastoral também. Sempre que a gente tem alguma ideia nova, uma proposta, assim, porque no final do dia a gente presta contas também, né? Sim. Em primeiro lugar para Deus, mas Deus nos inseriu no movimento batista regular. A gente presta contas para os dentro do nosso movimento. Então é muito importante esse aconselhamento pastoral, né? Acho que a gente sempre buscou. O pastor Gilberto Bruno foi o pastor que mais acompanhou nesse período, né? Pelo menos na minha trajetória da Aljubre, 90% do meu tempo de Aljubre foi no aconselhamento com o pastor Gilberto Bruno. O Renan se aconselha bastante com o pastor Ricardo, né? Naturalmente, né? Tá dentro de casa, fica mais fácil. Agora que eu ainda, então tem dois pastores. Sim. Então é importante frisar isso, né? Que as decisões, as mais importantes, ou mudanças, ou novos projetos, a gente sempre delibera com o aconselhamento pastoral, com a equipe, nunca sai da cabeça de uma só pessoa ou duas. Amém. Vamos falar de um tema que é mais difícil, né? Falar de sonho é fácil. Agora, de equipe. Como é que foram os anos, né, para montar a equipe que vocês montaram? E como é que tá hoje? Como é que é a equipe de vocês? Como é que funciona o Jubre na prática? Porque todo mundo sabe de um Jubre do evento, né? Mas como é que vocês funcionam como equipe para chegar até o evento, assim? Como é que funciona isso? Acho que eu posso começar essa resposta. Sim. Vamos lá. A Aljubre, ela começou em 2003. O primeiro acampamento foi em 2004. E aí ela permaneceu bem firme, assim, por uns 2, 3 anos. E teve um hiato. Por 2 anos, a Aljubre cessou as atividades. E aí, tempos depois, se levantou uma nova diretoria que foi recomeçar esse trabalho. Eu entrei na Aljubre um pouquinho depois disso. Então eu ainda peguei um pouquinho dessa dificuldade para montar uma equipe que estivesse engajada, que compreendesse de fato o propósito, que tivesse realmente a condição ali de fornecer tempo, né? Porque é isso que a gente... o que a gente mais investe no ministério é o nosso tempo, né? A gente tem, uma das coisas que a gente tem de maior valor. Então, foi nesse contexto que eu entrei ali para somar, né? Inicialmente ajudando na música, e aí depois de um tempo, minha função mudou, enfim, mas eu sempre percebi, ao longo desse tempo, que você tem sempre uma base fixa ali, que são as pessoas ali, aqueles 2, 3, 4, ali, que você... essa é a equipe que eu posso contar pro que precisar. E você percebe que também a chegada de algumas pessoas, mas um pouco mais distantes, que já não tem aquela frequência, né? Então, é um desafio, sim, material humano ali para estar junto, para investir tempo, muitas vezes investir até do próprio bolso, porque em alguns momentos o ministério precisou, né, passar por situações assim, e não é para me vangloriar nem nada disso que eu falo, porque no ministério ou no serviço do Senhor, nós somos mordomos, né? E a gente tem que administrar tudo que Deus nos dá. Então, Deus nos deu hoje a condição de repente, abençoar a vida de alguém, contribuir financeiramente com alguma coisa com o ministério, porque Ele nos deu e Ele quis nos usar também dessa forma. Amém. Mas não é fácil encontrar pessoas que tenham esse pensamento, essa visão. Então eu digo que ao longo desses anos sempre teve uma base ali forte com algumas pessoas que participam de todas as reuniões, que estão interessadas, que se lembram de orar pelo ministério, e também tem pessoas que você já não pode contar assim tanto, sabe? Sim. Ele vai participar quando ele puder, ele vai apoiar se ele puder. Então, o maior desafio nesse sentido justamente de encontrar pessoas que queiram se doar pelo ministério, que compreendam a missão, o propósito dele, e que de fato estejam dispostas a servir onde Deus quiser usar aquela pessoa. Amém. Bom,
Acho que tem Nem concordo nem discordo, né? Muito pelo contrário. Concordo, super concordo. Acho que é óbvio que às vezes não. Sempre quando a gente tem mais gente servindo, o trabalho fica mais fácil. Sim, flui melhor. Porque a gente consegue distribuir melhor as atividades, Sim. fazer uma coisa, não sobrecarrega nenhum nem outro, então a gente consegue dividir bem. Quando a gente tem uma equipe, igual o Vini falou, que às vezes é 3, 4, que são quem mesmo a gente pode contar, com certeza a gente vai sobrecarregar esses 3, 4, 5 no máximo, e que aí acaba, é aquele negócio. A gente faz tanta coisa que às vezes nenhuma delas sai direito. Tipo, em vez de focar em uma e fazer esse negócio sair direito, faz tudo, dá um pouquinho em cada coisa, que Sim. nem tudo consegue sair 100% do jeito que a gente quer. Sim. Então, acho que, né, a gente tem a nossa equipe lá que a gente pode contar. Esse ano até tá maior, Não, né? está num dos melhores momentos, Que assim. bênção. Estamos com um pulmão novo aí, com essa chegada. Vocês são uma equipe de Mais quantas jovem. pessoas hoje? Olha, considerando o pessoal da música, né, aconselhamento e tudo mais, diria que umas 10 pessoas. Que 10 bênção. pessoas aproximadamente. Amém. Varia, né? Às vezes aumenta. Sim. Vai estar nessa parte. Assim, acho que a gente, esses últimos anos a gente conseguiu manter ainda um bom Primeiro número. bom. Assim, alimentar, né? A gente tem... Claro, inclusive já fica o recado aí. Você jovem que quer servir juntamente com o Aljubre, né? Para de Miguel, mano. Você é muito bem-vindo. Justo. Sempre tem lugar para servir. Sempre tem lugar para servir. E o UP até nasceu dessa necessidade, né? Dessa necessidade da gente olhar. Existe uma necessidade latente de jovens que precisam servir. Eu não sei na igreja de local de vocês, mas na nossa existe. E a gente veio com essa proposta, né? E trazer para eles experiências, imersões, para que eles possam se apaixonar por Jesus e ali tomarem decisões de servir com o único propósito. Mas é isso, servindo ao mesmo Deus e honrando ao Senhor. Galera, a gente falou bastante, trocou bastante ideia. E eu acho que vocês podem falar um pouquinho agora, a gente tá caminhando pro final, mas falar assim, por que o Aljubre é especial na vida de vocês? É um ministério que vocês doam a vida de vocês, financeiramente, o seu tempo, seus sonhos, né? Vocês sonham com isso. E falar um pouquinho pro nosso público, como a Aljubre mexeu com vocês, né? Falar um pouquinho desse testemunho, porque o testemunho sempre é pessoal, né? Vocês estão aqui por uma motivação muito clara, de como esse ministério que Deus colocou na vida do coração de vocês tem sido uma bênção na família, na vida, e o que vocês já vivenciaram, o que vocês viram. Eu acho que relatar um pouquinho, né? Por que vocês são apaixonados por esse projeto. É isso que eu queria ouvir um pouquinho, essa paixão de vocês aí. Bacana. Eu, assim, me aproximei da Aljubre a partir do momento que eu vi o impacto que ela consegue fazer na vida de alguém, né? Então, a Aljubre me ajudou a me aproximar mais de Deus, me proporcionou essa comunhão, né? Eu pude conhecer pessoas, né, de outras igrejas de São Paulo todo, assim. Então, essa proximidade com outros irmãos que têm os mesmos dilemas, os mesmos desafios, ele é muito importante. Me ajudou também até no tocante a crescimento espiritual também, na troca de experiência com esses irmãos mais maduros do que eu, né? Muitas vezes. Então, ao longo desse assim, foi assim que eu entrei na Aljubre, e ao longo desse ano eu posso falar, né, que a Aljubre é uma ferramenta que Deus usa e que alcança as pessoas de diferentes formas. Amém. Por exemplo, eu vi pessoas recebendo o chamado para um ministério, né, até pastoral, através de palestras, de cultos, de programações da Aljubre, quando teve ali aquele apelo mais focado em missões. Muitas vezes eu vi pessoas sendo chamadas para o ministério e alguns deram essa sequência, né? Não foi só um levantar de mão ali por emoção, não. A pessoa compreendeu mesmo o chamado de Deus para a vida dela, para o ministério, seja pastoral ou para outro propósito. Eu vi pessoas
se casarem também no Senhor, né? Constituírem suas famílias, suas vidas e também continuarem na caminhada juntos, né? Isso é importante também de observar. Quando a Jubre escolhe uma igreja, por exemplo, para fazer uma programação, um encontro regional, um culto anual, não é uma escolha aleatória. A gente conversa com a liderança daquela igreja local e não é um simples convite, sempre tem um propósito. Muitas das vezes é uma igreja que a mocidade ali já está, nossa, mocidade é o termo, né? Que a juventude já está precisando de uma injeção de ânimo, estão desanimados, não tem mais seus encontros. E às vezes, através da realização desse encontro ali naquela igreja, em parceria com os jovens, você coloca eles para trabalhar e eles percebem o quanto eles podem fazer e servir ao Senhor, e muitas vezes foi uma injeção de ânimo. A gente recebeu o relato do pastor depois, nossa, foi uma bênção, depois que a gente realizou o culto aqui, os jovens estão animados, estão mais ativos, estão voltando com as programações. Então, assim, são N possibilidades, né? E claro, no investimento também individual na vida de cada um. A gente sempre procura trazer palestrantes que são referências naquele assunto específico, né? Temos muitos pastores excelentes no nosso movimento e muitos professores excelentes no nosso seminário, e a gente busca essas pessoas-chave naqueles assuntos para ajudar o jovem a, de fato, beber de um conteúdo ali limpo, né, e ao mesmo tempo com profundidade, para investir também na vida espiritual, né, do jovem que busca conhecimento também bíblico, enfim. Amém. Então, assim, são N possibilidades, falei aqui de algumas, e que foram bastante úteis na minha vida e que eu vejo também sendo úteis na vida dos jovens da minha igreja local e das nossas igrejas de um modo geral. Então, por isso que eu amo o Jubre, e mesmo após a aposentadoria eu vou continuar ainda, né? Tá seguindo, né? Por favor. Precisar de alguma coisa. Por favor. Sempre à disposição. Amém. Bom, o Jubre eu aprendi a amar de pouquinho em pouquinho. Foi algo que foi crescendo, assim, no meu convívio. Sim. Acho que pra mim é muito especial cada momento que a gente tá ali junto com a galera que eu curto muito, que são meus amigos mesmo, que a gente tá ali trabalhando junto, servindo junto, por mais que não são da minha igreja, mas eu tenho momentos de comunhão com eles, a gente serve junto. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. E desde que eu comecei a participar, comecei a entender realmente o que é um ministério de jovens, o que realmente o Jubre faz, mas acho que isso começou a me tocar mais, assim, em relação a o pessoal tá lá gastando tempo, o pessoal tá lá investindo. Eles não estão investindo muitas vezes neles mesmos, porque às vezes eles fazem tudo pra acontecer direitinho pros outros, que eles esquecem deles. Isso é a coisa mais normal. Tá tão focado em fazer alguma coisa pra que aconteça tudo bem. Às vezes é o congresso, que aconteça o congresso tudo bem, mas quando tem o momento da mensagem, ela tá tão ocupada correndo com as coisas que ela não presta atenção. Então às vezes ela não tá sendo nem alimentada pelo que tá sendo pregado ali na hora, mas ela tá focada pra que a galera tenha um bom entendimento, que elas possam ter uma boa programação e uma boa palavra. Então deu pra ver e perceber isso quando eu comecei a participar, que o pessoal é muito empenhado em fazer isso, em trazer uma experiência pra você que é muito boa e valorosa pra você. Então, contar, não dá pra contar nem nos dedos quantas vezes em acampamento, em congresso, culto, que eu tava lá chorando porque realmente aquilo ali tocou no meu coração, e às vezes a gente fica emocionado com isso. A gente fica lá, caramba, mano, que programação da hora. E pensando nisso, mas tinha uma galera atrás, e essa galera se importa realmente em trazer algo legal. E aí isso foi desenvolvendo assim na minha vida, e aí quando eu comecei a participar mais ativamente das reuniões, que eu participava às vezes para tomar alguma decisão, eu tava lá presente para dar o meu votinho lá, meu parecer, tal. Às vezes a gente vai criando um carinho maior, porque você tá sendo ativo naquilo, você tá participando naquilo. E eu acho que é isso que falta às vezes pro jovem que tá só participando. Às vezes ele não sente esse carinho pelo ministério, esse amor pelo ministério, porque ele só realmente vai num culto e vai pra casa dele. Vai num congresso e volta pra casa dele. Ele não tem uma vida ativa com aquele ministério. E quando você tem uma vida ativa com o ministério,
você começa a ter carinho, você começa a zelar, você começa a realmente entender o motivo do ministério existir. Então, acho que isso foi algo que foi desenvolvendo e eu fui cultivando no meu coração, assim, esse amor pela Aljube. Além de... No meu primeiro acampamento, eu tinha meses de vida e foi da Aljube. Essa parte eu não conto tanto, mas isso, querendo ou não, né, é muito relevante na minha vida. Então... Até assim, porque você lembra de tudo. lembro de tudo. A mensagem que meu pai trouxe naquele acampamento que Foi maravilhosa. Nossa. Marcou a sua infância. Marcou. Provavelmente eu vi ela em algum outro momento da minha vida. Eu ia falar que pastor não repete mensagem também. Às vezes... Nossa, denunciou o pai no podcast. Não. Eu não lembro, né? Então, se ele repetiu ou não, não sei. Mas, como teve esse envolvimento também da minha família no começo, que trouxe também isso, e ver também o carinho que meu pai tem pelo ministério, e às vezes sempre querendo ajudar com ideias, ele sempre coloca isso também passa pra mim. Então, como acho que meu irmão deve ter falado aqui, eu não assisti completo o episódio que meu irmão viu, que já tô me denunciando. Nossa, dá tempo de você assistir antes de sair esse aqui, tá? Tá, eu vou assistir, aí depois eu coloco meu parecer, aí alguém vai ver. Tá bom, beleza. Mas o que passa de pais ali, os ensinamentos dos pais para os filhos, é o que eu vejo na vida do meu irmão, por exemplo. E o amor ao ministério, o amor às ovelhas, o que o meu pai demonstrou lá, o meu irmão com certeza pegou para a vida dele. Porque ele tá exercendo hoje o que o meu pai exerceu basicamente a vida toda, e meu irmão viu, ele cresceu nesse contexto. Então, o carinho que meu pai tem pelo ministério, que minha mãe tem pelo ministério, é o mesmo carinho que eu tenho pelo ministério, porque é uma coisa que passa. Então a gente acaba crescendo e vivendo disso, aprendendo a amar isso, a fazer isso com prazer. Então, quando chega na parte da Aljube, é a extensão do meu ministério da igreja. Então, eu tenho um ministério na igreja, exerço minhas funções na igreja e eu vou continuar exercendo na Aljube. Eu acredito que deveria ser assim para qualquer crente, né? Qualquer pessoa que serve na igreja, ela tem que ter o amor no serviço da igreja. Amém. Não adianta sentar lá, vou servir aqui, mas serve... Porque quer que o pastor reconheça, quer alguma coisa, quer que o nome dela esteja lá no nome do ministério, sei lá. Não tem que ser isso, tem que ser por amor, a gente não tem que esperar nada em troca. Então acaba que a gente sempre dá, mas às vezes a gente não vai receber. Isso é a coisa mais normal do nosso meio. A gente sempre tem que oferecer tudo que a gente tem, mas sem nada, sem esperar nada em troca. Então acho que é isso que eu guardo com muito carinho, porque a gente faz muitas vezes pensando no próximo, entregar algo muito bom, e a gente não tá esperando receber nada. Então, é isso que o pessoal passou pra mim, porque eu vivi muito disso, do pessoal entregar uma atividade e eu aproveitar disso, e hoje eu entendo na obrigação, não só eu deveria entender isso, mas acho que qualquer pessoa que serve, né? Sim. Que eu tenho que entregar o melhor para que as pessoas tenham o melhor também. É claro que não é para que eu seja reconhecido, isso é para a glória de Deus. Então, acho que toda essa caminhada, assim, me fez criar um carinho e entender que a Aljube não é qualquer coisa, que a gente só faz por fazer. É algo que envolve a vida, envolve família, muitas vezes, envolve questão financeira, porque nós temos que apoiar financeiramente. Falar de um acampamento, como é que um ministério que, vamos dizer assim, não tem caixa se sustenta, vai pagar um acampamento? Então, quem tá ali liderando, quem tá participando, vai se dobrar para fazer isso. Então, é isso que me faz amar o Aljube e assim, ter um carinho enorme. Amém. Por isso. Amém. Enquanto as pessoas participam de uma programação para serem edificadas pela palavra de Deus, serem ali abençoadas, tem alguém que tá ali na recepção, tem alguém olhando os carros, tem alguém preparando o café. Então, isso é serviço, né? Então, a gente tem que estimular os nossos jovens a amarem o serviço ao Senhor. Amém. Existem muitas maneiras de fazer isso. Dentro do Ministério da Aljube é mais uma delas. Você jovem aí, né, pode chegar. Né? Aliás, os ministérios de apoio, de uma forma geral, com certeza tem espaço, né, para você jovem, né, lá na Cybers, com certeza tem espaço para você senhora, que, né, o jovem senhora aí que também quer somar, no Ministério do Andy, no UP, eu tenho certeza que
não é diferente. Então, servir, né? Amém. Esse é o nosso desejo. Amém. Os nossos entrevistados estão empolgados aqui. Deixa eles falar. Deixa Deus usar eles, entendeu? Até 3 horas de programa. Gente, caminhando pro final. Um último recado que vocês querem dar pro nosso público aí. Falar sobre... Exatamente, eu acho que vocês falaram muito da paixão de vocês com o Aljubre, né? Mas é uma forma até de incentivar a galera que vai ouvir isso agora, né? Qual o último recado que você deixa pro povo que tá ouvindo, os views que nós vamos ter, eles vão ver vocês falando, que recado vocês querem deixar para eles em relação ao Aljubre, ao coração desses jovens, desses adolescentes, dos pais que vão estar vendo também, né? Uma forma de incentivo. Fiquem à vontade, tá? Legal. O meu comentário vai transcender um pouquinho assim de Aljubre, né? O meu desejo para você, pai, mãe, enfim, né? Você filho também, que é do movimento Batista Regular, o que eu gostaria que você considerasse é o seguinte, né? Uma reflexão. Você ama o nosso movimento Batista Regular? Você crê que dentro do nosso movimento você pode ser uma bênção nas mãos de Deus? Você crê que nós temos uma doutrina sã, saudável, que temos uma pregação bíblica, que temos boas igrejas que de fato se importam com as ovelhas, né? As pessoas que estão ali, elas não são mais um número, são pessoas que de fato são pastoreadas, que têm um acompanhamento de perto, né? Uma preocupação com aquela ovelha para que ela cresça, para que ela produza frutos. Então, se você crê, né? Acredito que você crê porque você está no nosso movimento Batista Regular. Se você não crê nisso, você não estaria. Mas se você está inserido nesse contexto, considere servir, apoiar, contribuir, orar pelos ministérios de apoio. Vou falar aqui da Aljubre, né, já mencionei alguns outros, mas o meu pedido é esse, ame o seu movimento, sirva o seu movimento, se coloque à disposição do Senhor para servir, né, as pessoas dentro do nosso movimento, que hoje nós estamos inseridos aqui. Amém. Renanzinho? Bom, eu tive tempo de pensar, então. Mas acho que a mensagem que eu quero deixar, acho que não foge muito do que o Vini falou, que esteja à disposição, não só do Ministério Aljubre ou do Ministério UP, esteja à disposição da sua igreja, né? Esteja à disposição para fazer o que precisar ser feito pro reino do Senhor. Amém. Porque é muito complicado a gente ficar falando aqui assim, porque cada um pode atuar nisso, pode atuar... Mano, você só precisa atuar. Sim. Atua e faz isso com o coração, faz isso de verdade. Sim. Né? Então, é isso que acho que... Eu até comento bastante lá na igreja, às vezes quando a gente vai falar de alguma música e a música fala sobre realmente se entregar, né? Aquela música em espírito e em verdade, te adoramos, e a gente não fica, o te adoramos ali, que a música quer trazer, não é só porque é uma parte da música. O te adoramos em espírito e em verdade em qualquer momento. Amém. Em qualquer momento. Se é servindo no Ministério da Aljubre, no Ministério UP, se é servindo na sua igreja, você tem que servir em espírito e em verdade. E eu acho que o importante, assim, a mensagem que eu quero trazer pra você, jovem vacilão que não serve, mano, esteja à disposição da sua igreja, esteja à disposição do seu pastor, esteja à disposição do Senhor. Porque às vezes a gente fica lá relutando que não quer. Aí fica difícil também, né? Mas esteja à disposição. Às vezes você começa por algo que é simples. Vamos fechar a igreja. Sim. Fecha a igreja, joga o lixo fora. Sei lá. Às vezes começa por algo simples, depois... não quero desmerecendo, né? Mas às vezes é algo um pouco mais simples, depois você vai pegando algo mais complexo, mas você tem que servir. Amém. Falar, gente que esquenta banco tem um monte. Sim. A gente precisa de gente que sirva. Amém. Então, e não é diferente pra gente que tá participando do Ministério do UP também. A gente precisa de gente. Amém. Sim. Então, a minha mensagem é sirva. Sim. Esteja à disposição. Levanta essa bunda da cadeira. Vai fazer alguma coisa. Jargão pastoral é forte e é verdade. Existem 2 tipos de crente, né? Aquele que serve e o que não serve. Aí cada um faz a sua
reflexão. Ah, bem, é verdade. Em cima da música, né? Quando a gente canta o coro, né? Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. Então, a perspectiva de serviço é que a minha vida é para adorar. Então, tudo aquilo que eu faço é para honrar e para glorificar Deus. Uma coisa que eu tenho batido muito na tecla na minha igreja local e com as pessoas que estão em minha volta, a gente tem muita dificuldade de olhar tudo como algo espiritual, né? Então, se eu estou dirigindo, é para a glória de Jesus. Se eu estou tomando o meu café da manhã, é para a glória de Jesus. Se eu estou lavando a louça, eu sei que é difícil, eu sei que às vezes é chato, mas é para a glória de Jesus. Nós, às vezes, separamos o serviço que é para Jesus e o que não é para Jesus. Mas tudo que eu faço é para a glória de Jesus. Pagar uma conta é para a glória de Jesus. Como você paga a conta fala muito mais de quem você é do que você imagina. Então, o fato de servir diz quem você é e principalmente a quem você serve. Às vezes, as pessoas estão nos lugares certos pelo motivo errado. E o que tem que nos levar a servir é justamente isso. Amar a Deus acima de todas as coisas. Mas enfim, o podcast é uma entrevista com vocês e não comigo. Sim, mas pertinente. Inclusive, o versículo tema do Família de Bola é 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Lavando louça, jogando bola, servindo no aljubre, ou enfim, né? Sirva. Tem um livro muito bom sobre isso, A Liturgia do Ordinário, tá? Fala exatamente isso. Nós acreditamos que Deus está nas coisas extraordinárias, mas ver Jesus, ver Deus nas coisas ordinárias, nas coisas comuns, coloca a nossa visão num patamar maior de quem Deus é e de quem nós somos no reino. Mas enfim, eu vou embora se deixar eu falar. E já falei, entrevista deles não é minha. Não, bom tema aí para um futuro podcast, né? Com certeza. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui, escutar um pouquinho do propósito, de como Deus tem usado ao Júbilo ao longo do tempo, olhando para você, e como Deus vai usar ao longo do tempo, olhando pra você. Se prepare, tá? Ele tinha muito cabelo quando começou? Sim, com certeza. Então, filho, já... Não, eu já tô mentalmente preparado já. O psicológico já tá treinado, eu acho. Justo. Mas o processo já começou, já. Meu Deus, gente, então vamos devagar, viu? Senão esse menino... É complicado. Tá bom, Deus abençoe, porque vai que ele perde um cabelo aqui. Gente, um abraço pra todo mundo, foi um prazer estar com vocês, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.